Bom dia, senhores torcedores do canal Sendo Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falar sobre o Fluminense, venho novamente fazer dois pedidos aos senhores. Como os senhores sabem, eu tenho câncer de próstata e mal de Parkinson e estou endividado. Então, comecei a fazer esse canal para fugir da realidade da vida, fugir de repente de uma possível depressão, e fazendo o canal me fez muito bem e eu estou gostando de fazer. Tenho visto o canal crescer, não muito, mas cresceu aos pouquinhos, e eu estou fazendo com a cara e coragem, que eu não sei fazer quase nada ainda aqui no canal e não tenho equipamento para fazer corretamente, e não sei fazer, preciso que alguém me ensine a fazer certas coisas, mas então eu vim pedir dois apoios aos senhores. O primeiro é simples, é só colocar o dedão aí e me apoiarem aí. Para todo mundo que estiver assistindo o canal, que se inscrevam, dê o like e compartilhe. Que vocês se inscrevendo, dando like, compartilhando, vocês ajudam o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. O segundo favor é a colaboração para poder, de repente, me ajudar a comprar algumas coisas, às vezes com remédio aqui em casa, caso das doenças, e também equipamentos para melhorar o nosso canal. Então eu vou falar o Pix para vocês. O Pix do nosso canal é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Pix do Banco PicPay e paulorcribeiro@hotmail.com. Vocês, como vocês sabem, eu poderia simplesmente estar colocando embaixo ali o meu Pix, né? Rodando ali para todo mundo ver, mas eu não sei fazer isso. Se alguém souber me explicar, por favor, me ajude. E o Pix pode ser qualquer valor. Aguardo o apoio de vocês e agradeço a todos por mais um dia que estão assistindo meu vídeo. Agora, falando sobre o Fluminense, né, o nosso querido e amado Fluminense, eu estava vendo ainda agora o Lessa, o canal do Lessa. Ele estava falando que o Rubinho tem estudado para fazer um campeonato carioca a partir de 2026, diferente do que foi até agora. Ele parece que já conta com o apoio do Flamengo e de outros clubes, mas vai ter que ter uma assembleia, uma reunião, para poder ser aprovado ou não. Tem algumas coisas que eu acho legal. Agora tem uma coisa que eu, igualmente ao Lessa, acho errado. Seriam 12 clubes separados em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A enfrenta o grupo B, todos contra todos, né? O grupo A contra o grupo B. Os 4 primeiros colocados de cada grupo se enfrentam numa quarta de final em jogo único. Aí seriam 8, aí se classificam 4. Esses 4 fazem uma semifinal, né? Com o jogo de ida e volta. E os 2 vencedores fazem a final com jogo único. Aí que vem o que o Lessa falou, e eu concordo plenamente. No campeonato carioca, qual é o jogo mais importante? O da final, né? É o único que realmente chama a atenção do público carioca atualmente nesse campeonato. Então a semifinal, na minha opinião, e pelo que o Lessa falou na opinião dele também, deveria ser jogo único, a semifinal, e a decisão deveria ser 2 jogos, que aí daria a mesma quantidade de jogos, sendo que o jogo mais importante, que é o da decisão,
seria resolvido em 2 jogos, que ficaria melhor assim. Mas aí, como tudo que é feito pela federação tem problema, eles botam ao contrário, querem colocar a semifinal com 2 jogos e a final com um jogo só. Eu espero que isso seja avaliado na hora da votação e que os clubes resolvam mudar isso e coloquem a semifinal um jogo único, né? As 2 semifinais com um jogo único e a decisão sim com 2 jogos, que é o que chama mais a atenção do público, tanto no Rio de Janeiro quanto no resto do Brasil. Aí isso ficaria bem legal. Isso aí também daria oportunidade, como o Lessa estava falando, eu concordo, que tendo menos jogos, dos clubes poderem treinar melhor, estrear reforços e ficaria um campeonato menos esvaziado como tem sido ultimamente, né? Que ficar jogando com time B, time C, aí depois o que acontece? Aí depois só dá renda no final. E deveria ter um dinheiro para os clubes também, né? Que ultimamente os clubes que ganham o campeonato, tanto campeão como vice, não ter recebido nada. Esse ano, não lembro se recebeu, mas nos últimos anos não ter recebido nada. Aí fica difícil. Tem que ter premiação, porque a FERJ ganha muito dinheiro com o campeonato. Então teria que pagar um dinheiro para o vencedor e para o vice. E falando sobre o resto tirando o campeonato carioca, que vai ser ainda aprovado, eu estava vendo também com o Thiago Ferreira, que ele falou do Melão, que ele fez botou, acho que foi no Twitter, para escolher entre 3 jogadores, qual que você preferia que viesse para o Fluminense agora, que seria um grande reforço para o ataque. Firmino, Roger Guedes ou Richarlison. Eu, pessoalmente, preferia o Roger Guedes, que eu acho que ele é mais novo, corre mais e ele é danado para fazer gol, faz muito gol. O Firmino já é mais velho, ele pode jogar, além de centroavante, jogar mais um pouco pela beirada ou também armar o time. Poderia ser, mas eu acho que seria bem mais caro o Firmino. E pro alcance do Fluminense, eu acho que... E o Richarlison, ele não tá bem lá fora. Aí viria pro Fluminense, aí viria mal, aí ficaria pior do que já tá. Ficaria pagando o salário do jogador sem ele jogar bem. Então eu preferia o Roger Guedes, que ele tá arrebentando lá. Como eu acho que o Fluminense, na minha opinião, agora precisa do atacante por causa do que aconteceu com o Cano, né? Que com o Everaldo não tem condição. Mas eu acho que o Fluminense deveria tentar trazer o Nino de volta, pelo menos para o Mundial. Que o Nino viria para uma posição do Fluminense que também está muito fraca, que é a zaga. E o Nino, quem não se lembra o que o Nino fez enquanto esteve no Fluminense, principalmente no ano que nós conquistamos a Libertadores, que ele jogava de zagueiro, né, pela direita, mas ele cobria o lateral direito, cobria o zagueiro do lado esquerdo, cobria o lateral do lado esquerdo, cobria o meio de campo e ainda saía com a bola, dominado com a bola, ia até o ataque, tocava a bola para o atacante, às vezes chutava para o gol e ainda ia na área quando tinha escanteio para cabecear e fez gols assim pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro em 2023, 2022. E, infelizmente, depois que ele saiu, que eu achei que foi uma escolha equivocada dele, que ele saiu só por sair para ir para a Europa, ele ficou esquecido do mundo inteiro, não pode jogar a Champions, só pode jogar o campeonato lá da Rússia. Então eu acho que ele fez uma escolha totalmente errada.
poderia continuar no Fluminense e depois ser vendido para um outro país. E ele está fazendo muita falta. Depois que ele saiu, o Fluminense caiu direto. Não foi a saída do André, foi a saída do Nino que prejudicou o Fluminense. Com certeza. Eu tentaria trazer o Nino de volta, nem que fosse só para disputar o Mundial. Mas eu faria um esforço para trazer para ele jogar pelo menos mais 1 ou 2 anos aqui no Fluminense. E nós estamos precisando de mais alguns jogadores, né? Um cabeça de área bom, que ninguém reclame, que não dê motivos para ninguém reclamar. Apesar de eu gostar do Martinelli, eu pessoalmente gosto muito do Martinelli. E o Bernal, ele ainda vai dar muitos frutos ao Fluminense, porque ele, como eu tenho falado, o jogador que vem de outro país leva no mínimo 1 ano para se adaptar, no mínimo. Por isso que eu acho que ele ainda, e ele é muito novo, né? Eu acho que ele tem 21 anos. Ele ainda vai se adaptar. Até o final do ano eu acho que ele ainda vai render muito para o Fluminense. Ele, o Lucano, se vocês verem, eu vi o vídeo que o Laranja fez. Quem não viu, assista lá, no Laranja, que ele demonstrou o Lescano quando entrou. O Lescano jogou muito. Pode ver que esse último jogo do Lescano ele jogou muito. E eu do jeito que está ruim o lado esquerdo do Fluminense, eu achava que o Renato poderia dar, dependendo do adversário, uma oportunidade pro esse menino que veio do Uruguai. Que o Lescano é paraguaio, né? É um futebol meio devagar. E poderia dar uma chance pro Lavega também. Porque o Lavega, ele no último jogo que ele entrou, não foi nesse agora, o outro jogo que teve, ele jogou muito bem. Ele jogou bem quando ele entrou. Então eu achava que o Renato deveria dar mais oportunidade para ele. Ainda mais que quem está entrando pelo lado esquerdo não tem jogado bem. Então vamos aguardar os treinamentos de hoje, de amanhã, para ver a escalação que o Renato vai ter para o jogo de sábado. Sábado às 18h30 no Maracanã, Fluminense Esporte. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.